Boa noite, este é o Gabinete Liberal, o seu programa das sextas-feiras que discute política, atualidades, geopolítica, sob o prisma do constitucionalismo liberal. Hoje nós trataremos de 2018, um ano que nós não vamos esquecer nunca mais. O programa agora está sendo transmitido de maneira independente de qualquer canal. Então, se você gostar, dê o seu like, se cadastre e indique para seus amigos. Se puder, coloque na sua página. Pois é assim que nós penetramos com mais pessoas como você que quer uma informação atualizada sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. 2018 foi o ano em que vencemos todas as batalhas no que eu tenho chamado aqui no Gabinete Liberal da Guerra do Brasil. O que é a Guerra do Brasil? É a guerra que nós travamos contra o globalismo e suas vertentes esquerdistas do bolivarianismo aqui no Brasil. Digamos, o ano começou com a maior rebelião fiscal que já aconteceu no planeta. Eu diria que maior mesmo que o Tea Party, que iniciou a Revolução Americana que levou à independência dos Estados Unidos. Os dois foram rebeliões fiscais contra governos autoritários e incompetentes que não sabem escutar a voz do povo. Nós vivemos num modelo político esclerosado de um parlamento que foi eleito até agora na base do dinheiro, do favor, e tudo isso nós conseguimos desmontar em muito pouco tempo. A revolução começou no processo eleitoral. Tu participaste dele e viste teus amigos que eram contra ele não, que não podemos eleger um fascista, que não podemos eleger um racista, um homofóbico, alguém com o perfil do Trump. Nós vimos essas barreiras se diluindo. E aquele teu amigo, que no início da campanha eleitoral era absolutamente contra o Bolsonaro, no final da campanha distribuía a santinha, andava com a camiseta. O Brasil acima de tudo. Então foi uma revolução cultural que nós vencemos. Nós vencemos a consciência, nós vencemos uma imprensa comprada, nós vencemos o status quo de partidos políticos, nós vimos o PSDB ser desintegrado sob a liderança do Chuchu de São Paulo, nós vimos o PT ser dizimado, apesar de, vou continuar disso aí, das fraudes nas urnas eleitorais que aconteceram e só não foram maiores, eles só não fraudaram a eleição para presidente graças a uma pessoa que vocês provavelmente não ouviram falar, o general Fernando de Azevedo, um Doberman que foi colocado no potreiro do Toffoli, no STE, no Superior Tribunal Eleitoral, onde o Toffoli era o presidente. Foi colocado esse general lá pelo comando das Forças Armadas e o Toffoli não teve a coragem de fraudar a eleição na medida que eles precisavam. Ou seja, não se animou a eleger a anta do Haddad, que seria um escárnio para o país. Mas assim mesmo, houveram fraudes eleitorais. O PT não tem uma bancada do tamanho que está sendo representado dele. Aqui no Rio Grande do Sul, eu duvido que o Alegrete, Sananduva, Passo Fundo tenha elegido esse coxa colada aí, que hoje nomeou para secretário de segurança o ex-secretário do Tarso Genro, ele mesmo, aquele que trouxe o terrorista italiano para o Brasil, o mesmo que trouxe Battisti aqui. O governador eleito Leite acabou de colocar o ex-secretário da segurança do Tarso Genro para o seu governo. Então esse governo eu não considero ele como legítimo. Eu já estou pregando o impeachment dele antes mesmo dele assumir,
porque não representa os gaúchos. Essa eleição não foi representativa. Eu não acredito, de maneira alguma, que ele tenha sido eleito. Nós tivemos, neste mesmo ano, o Bolsonaro quase morto, esfaqueado num atentado terrorista, que até agora não surgiu o mandante, não surgiu nada do seu assassinato, está sendo feito sob grande sigilo. Hoje, pela primeira vez, a Polícia Federal deu uma abatida nos advogados, uma abatida no escritório, na casa dos advogados que defendem o sicário que foi contratado para assassinar Bolsonaro. Mas até isso não aconteceu nada. Mas foi um ano muito bom. Foi um ano onde os brasileiros, o poder nesse país, onde o governo voltou a ser um governo do povo, para o povo, onde vamos poder fazer uma despetização desse país, onde nós vamos poder reformular toda a maneira como o Estado é representado e como o Estado é usurpado nesse país por uma classe incompetente de políticos que tem servido muito pouco ao país e muito para si e para suas famílias. Nós tivemos uma bancada imensa de conservadores e liberais. Nós estamos vendo cada vez uma maior afinidade entre os grupos conservadores e liberais, que no Brasil são muito bons. Não é em qualquer país do mundo que nós temos uma bancada conservadora do porte das que foram eleitas aqui no Brasil. Nós pegamos a Espanha, nós pegamos a França mesmo. Macron não caiu ainda porque não existe uma representação conservadora. O conservadorismo francês é autoritário, o conservadorismo espanhol é de índole fascista. Nós não temos esse tipo de pensamento aqui no Brasil. Nós temos um conservadorismo de moral, um conservadorismo contra a bandalheira que está sendo disseminada nesse Brasil pelas TVs que recebem concessão estatal para perverter os valores da nossa família. Nós não temos no Brasil esse tipo de coisa. Então nós vencemos uma eleição com um grupo muito bom. E antes mesmo de Bolsonaro se eleger, já estão acontecendo milagres no Brasil. Primeiro, o milagre dele ter vencido a eleição, sem nada, sem apoio, sem dinheiro, com oposição de toda a imprensa, toda a grande imprensa, e sem apoio político dos outros partidos. Todos diziam que era impossível, que não ganharia, mas está lá Bolsonaro eleito. E antes mesmo de se eleger, o regime comunista cubano resolveu retirar seus médicos do Brasil como forma de boicotar e desorganizar o governo Bolsonaro. E o que aconteceu? Foi demonstrado que era mais uma fraude petralha. Mais médicos eram uma fraude. Existiram médicos e foram todos os cubanos, que não são nem médicos, são espiões, são enfermeiros, não mas são práticos de medicina, não são médicos formados, não têm formação, tanto que não foram habilitados no Brasil, como qualquer outro médico estrangeiro que queira aqui trabalhar, ou qualquer médico brasileiro que queira ser médico nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em qualquer país civilizado, existe um revalida ou similar para que se possa exercer uma profissão com tanto risco para a população como a de médicos. Então o Mais Médico foi mais uma fraude petista, desmoralizada, destroçada. 6 bilhões de dólares foram transferidos através de trabalho escravo do povo cubano, que aqui foi obrigado a servir aos seus senhores, os Castro, para transferir dinheiro do Brasil para o regime totalitário, comunista e assassino de Cuba. Antes mesmo da eleição, nós vemos o presidente atual virar o homem e deportar Batiste, o terrorista que Tarso Genro tinha trazido para o Brasil. Hoje não está preso, porque houve muito vazamento nessa informação. Ele é um fugitivo terrorista com toda a Interpol no mundo inteiro caçando ele. Mas acima de tudo, o que aconteceu de milagroso
nisso, e antes mesmo de Bolsonaro ser eleito, foi que o Brasil virou um efetivo player internacional de uma nova ordem. E quando eu estou falando de nova ordem, eu não estou falando desse globalismo que quer destruir o mundo ocidental, seja com migrações, seja com o desvirtuamento da família, seja com a destruição dos valores religiosos, seja com a destruição de tudo aquilo aonde se formou a civilização ocidental. O Brasil virou player de uma nova ordem internacional e um player importante. Ou vocês estão pensando que o Putin está ameaçando o Brasil com armas nucleares, de fazer uma base nuclear na Venezuela, porque ele não gosta do Bolsonaro? Não, ele vai até gostar do Bolsonaro. Eles têm personalidades bem parecidas no ranking internacional. São dois presidentes que sabem defender os interesses dos seus países. Mas o jogo político internacional, a Rússia sabe que o Brasil, alinhado aos Estados Unidos, vai ser uma dissolução de toda e qualquer influência da Rússia na América Latina e na África. Essa mesma reação que o Putin teve, antes teve a China. O Partido Comunista Chinês, através do seu órgão lá do PCC, já escreveu um editorial contrário ao Bolsonaro, ameaçando o Brasil de retaliações na área comercial pelas políticas de controle dos investimentos chineses no Brasil. O Brasil não vai fazer nada mais, nada menos que defender seus interesses. Assim como a China defende seus interesses lá dentro da China, o Brasil com Bolsonaro vai controlar capitais dentro do Brasil, porque o Brasil não está à venda. O Brasil quer negócio com outros países, mas não quer ser comprado por ninguém. Assim como não vai existir aquele corredor que as monarquias europeias e seus aliados globalistas estão tentando fazer, que separar todo o Brasil do norte do Rio Amazonas até as Guianas, até o Peru e até o Oceano Atlântico, fazer lá um território internacional onde eles iriam mandar. Nós não vamos aceitar também que a China venha aqui comprar o Brasil. Então, esta nova ordem internacional é a coisa talvez mais importante que tenha acontecido no ano de 2018, um ano que tu não vai esquecer. Este aqui é o Gabinete Liberal, o seu programa que discute a realidade sob o prisma do constitucionalismo liberal. O meu nome é Norton Dornelles. E o que seria esta nova ordem mundial? A nova ordem mundial é formada basicamente por 3 players que começaram este movimento: os Estados Unidos, a Inglaterra pós-Brexit e o Brasil. Esses 3 players estão realinhando a política internacional. Estão realinhando a política internacional num nível que não acontecia desde Bretton Woods, no final da Segunda Guerra Mundial. O que é esse realinhamento? Seria basicamente a reconversão de países que sofreram a influência da guerra revolucionária da Rússia e um pouco de influência da China na África e Oriente Médio, e da guerra revolucionária chinesa no Extremo Oriente. Isto aí está acontecendo com o realinhamento. E o que seria esse realinhamento? Esses 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, aliados agora a uma nova ordem europeia, formada pela Polônia, que foi o primeiro que entrou na briga, pela Tchecoslováquia, pela Hungria e pela Áustria, e agora com novos aliados na Itália, e muitíssimo em breve com os governos espanhóis e franceses entrando nessa ordem. Não vão ser grandes governos na Espanha, porque o conservadorismo de lá é muito ruim, sempre foi ruim, e eu duvido que ele se converta neste século em alguma coisa democrática. Mas certamente eles vão sair, assim como a extrema-direita francesa da Marine Le Pen
se quiser continuar no jogo, não vai poder continuar sendo serva do Putin. Ela vai ter que ter um alinhamento com esse novo bloco. Ou vai ser dizimada na política, assim como o Macron, o bonitinho, o gurizinho do globalismo internacional, aquele que veio para salvar a França do conservadorismo da Le Pen, entregou a França agora nessa balbúrdia, nessa anarquia dos gibons amarelos. No Oriente Médio está havendo uma profunda reformulação dos alinhamentos políticos. O aliado antigo, Israel, praticamente um porta-aviões ancorados num mar de regimes totalitários, está recebendo estranhíssimos novos apoios. Primeiro, uma neutralidade do Egito. O Egito, pós-islamismo radical, entrou a turma dos militares de lá, que são militares conservadores, muito parecidos com a mentalidade do regime de 64 aqui do Brasil. São estatistas, são controladores, mas não defendem um terrorismo árabe. A Arábia Saudita, com o novo príncipe se alinhando ostensivamente aos Estados Unidos, acreditamos que ele vai fazer reformas muito liberalizantes num país que é uma teocracia praticamente totalitária. E o Catar, que está também alinhado neste caminho. Na Ásia, graças à contribuição chinesa, da sua agressividade no Mar da China, tentando tomar pela força águas territoriais de todos os seus vizinhos, com ameaças ostensivas ao Japão, à Coreia e a Taiwan, esses países estão normalmente aliados a esse grupo. Mas o que vai significar esse grupo da nova ordem da Troika Ocidental? Os Estados Unidos sempre prezaram na sua política externa por duas coisas: ou o isolacionismo, ou uma racionalidade muito grande nas suas ações. Eles são um filhote dos ingleses que dominaram durante todo o século XVIII praticamente o mundo todo, com uma política imperial extremamente eficiente. Com um pequeníssimo exército, dominaram praticamente o mundo todo. Os Estados Unidos vão usar não do seu exército, os Estados Unidos vão usar do seu poder econômico para realinhar o mundo na ordem internacional. E o que seria esse realinhamento? Basicamente, a transferência da manufatura que atualmente é feita pela China para seus novos parceiros. Seus novos parceiros do Oriente, os tigres asiáticos, o pessoal do cinturão do Mar da China, para o Japão, para seus aliados europeus e, por que não, para nós. O Brasil tem tudo para assumir um grande papel nessa redistribuição da manufatura internacional. Para isso, nós temos que fazer o dever de casa. E eu acredito que ele vai ser feito muito em breve pelo Paulo Guedes. O que seria esse dever de casa? A dissolução do custo Brasil e em nós retomarmos uma competitividade internacional. Porque no jogo atual, nós não temos como jogar no mundo internacional competindo com essas economias. Nós temos aqui no Brasil excelentes trabalhadores, nós temos uma excelente capacidade empresarial, nós temos uma razoável infraestrutura e nós temos muito dinheiro, ninguém acredita nisso, mas esse dinheiro está sendo esterilizado por uma classe de parasitas responsáveis pelos bancos nesse país. Então, assim que nós realinharmos esses motivos, nós teremos tudo para ver esse país crescer por pelo menos uns 50 anos. Então, é isso que nós esperamos, é isso que o Gabinete Liberal, que o Norton Dornelles tem para dizer para vocês. Uma boa noite, um Feliz Natal, um grande Ano Novo, que 2019 as bênçãos de Deus sejam derramadas exaustivamente sobre o nosso país. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe o nosso programa.
Até a próxima programa do Gabinete Liberal. Boa noite.